Nós vamos iniciar o processo, então, da estrutura do comportamento organizacional. Então, dentro do comportamento organizacional é onde a gente trilha o cenário da cultura organizacional, do clima organizacional, e aí um grande desafio é exatamente a gente separar, a gente distinguir os ambientes, né? O que é cultura, o que é clima? São a mesma coisa, não é a mesma coisa? Já de antemão, nós vamos perceber que não são, né, exatamente a mesma coisa, apesar de que um acaba sendo, sim, parâmetro para análise e entendimento de outro. Nós vamos observar que, numa situação metafórica, é muito comum a gente perceber que o clima organizacional, ele faz parte de um ambiente, de uma percepção, né? É a chamada atmosférica psicológica que a gente consegue identificar nas organizações em determinado momento, em determinada etapa. A cultura, ela já vem de uma construção. Então, a cultura vai ser um conjunto de modos, valores, costumes que as instituições apresentam no seu cenário. E, é claro, né, as envolventes da cultura organizacional necessariamente permeiam em relação às pessoas. Então, as pessoas, elas apresentam, né, esse cenário de participação, de ativação dos elementos organizacionais, e elas que são os propulsores, exatamente o quê? Dessas atividades, através dos seus recursos, né, de órbitas diferentes, para a realização das ações, que serão, então, necessárias para os objetivos organizacionais atingidos. Nós vamos observar, então, que dentro dessa análise, né, algo que é extremamente importante, como que a gente vai precisar, né, estudar esse processo, quais que serão os objetivos desse aprendizado, né, do comportamento da cultura organizacional. Primeiro, a gente vai descrever a institucionalização e a sua relação com a cultura organizacional. Então, entendimento da instituição, tipos de organizações, as organizações, né, que são interessantes, né, que elas aprendem, que elas lernem. Nós vamos perceber que o cenário delas, né, tem uma diversidade e as culturas diversas que podem ser apresentadas. Características comuns que formam a cultura organizacional. Se tem um cenário que é extremamente importante, é o fato da gente perceber e reconhecer que não existem culturas comuns em organizações diferentes, né? Duas organizações, elas não podem ter a mesma cultura, mas nós temos elementos comuns, né, da cultura. Então, você pega, por exemplo, dois ministérios dentro da administração pública federal. Você não vai ter como ter a cultura igual e nem muito próxima. Você tem traços semelhantes, ou seja, algumas características que podem ser assemelhadas uma à outra. Mas cada uma vai ser dotada de um componente humano diferente do outro. Portanto, necessariamente, você vai ter uma cultura organizacional diferente um do outro. Nós vamos perceber que essa definição ela é muito importante. Nós vamos comparar culturas fortes com culturas fracas. O que é uma cultura forte? Muitas vezes é a cultura que tem dificuldade da estrutura da mudança, da estrutura, né, do gerenciamento das alterações, sejam elas revolucionárias ou incrementais. As mudanças elas são sempre muito importantes, muito pertinentes para o cenário. Então, nós vamos observar que é extremamente, né, direcionado quando você identifica uma determinada cultura que ela tem a ideia da manutenção, da preservação. E as culturas fracas, que são aquelas direcionadas num ambiente de quê? De grandes mudanças, de inovação. Então, ela vai ser sempre o quê? Alterada, conforme muitas vezes o mercado, conforme muitas vezes, né, a estrutura, né, da concorrência e até mesmo o cenário da atividade, né, de diversificar, de ampliar a carteira e aí proporcionar as alterações necessárias. Nós vamos também identificar os efeitos funcionais e os disfuncionais da cultura organizacional sobre as pessoas e a organização. Ora, se nós falamos de cultura, nós estamos falando exatamente das pessoas, que são as pessoas que formam, né, o contexto da cultura organizacional. E se nós vamos, né, identificar essas culturas, nós vamos também reconhecer que elas podem ser elementos modificados e modificadores dentro da atividade funcional. E explicar também os fatores determinantes da cultura organizacional. Então, aqueles elementos que são considerados essenciais, né? Então, a estrutura dos artefatos, né, as etapas, né? Então, ou seja, os ritos, os chamados rituais, né? Então, as solenidades, as cerimônias, os mitos, que muitas vezes são identificados, os heróis dentro de uma organização, tudo isso faz parte desses elementos determinantes da cultura organizacional. Vamos listar os fatores que mantêm a cultura organizacional, né? Uma cultura organizacional dentro da instituição, e esclarecer também como a cultura é transmitida aos funcionários. Então, esse processo de construção, esse processo de participação, de ingresso da pessoa na organização, e essa organização, então, inserir na pessoa exatamente o quê? O reconhecimento da atividade, daquilo que efetivamente deve ser observado na estrutura. E esboçar as diversas alternativas de socialização disponíveis para os executivos. Então, nós vamos perceber que, muitas vezes, existem, né, situações que podem contribuir para exatamente o quê? Para o aprimoramento dessa cultura. Uma cultura que pode ser pautada na busca de melhores resultados da organização, e aí, com isso, ele direciona exatamente a socialização. E descrever uma cultura voltada para o cliente. Então, quando a instituição ela tem como foco o cliente, que é exatamente a nossa ideia, né, principal dentro desses estudos que nós estamos analisando.
e fecha com a identificação das características de uma cultura espiritualista, né? Então, seja dentro da atividade organizacional, aquilo que a gente representa como sendo um cenário mais pertinente, tá?